Observe no plano cartesiano a seguir a reta R de equação y igual a 5 menos 3x, sendo x um número real, e seu ponto P, que é o mais próximo da origem. O ponto P tem a seguinte abscissa, está perguntando qual é o x do ponto P. Então nós vamos utilizar aqui o conceito de distância entre ponto e reta, que é a menor distância entre o ponto e a reta, menor distância possível. Então, olha só, qual é a formulinha? Nós temos que lembrar dessa formulinha. Qual é a formulinha para a distância entre o ponto e a reta? Bom, a formulinha é a seguinte, ó. A gente vai pegar o módulo de ax0 mais by0 mais c e dividir por raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Tá? Quem são a, b e c, quem são x0 e y0. Vamos por partes. Nós vamos escrever a reta nessa forma, que é a equação da reta, melhor dizendo. Ax mais by mais c igual a 0. E o ponto em questão é o ponto cujas coordenadas são x0 e y0. No nosso caso, qual é o ponto? Não é o ponto P, porque a distância aqui é do ponto 0, 0. Então, a gente está calculando a distância do ponto 0, 0 até a reta. E, coincidentemente, isso aqui ocorre na distância entre o 0, 0 e o ponto P. Tá bom? Então, a gente vai calcular esse comprimento em primeiro lugar. Agora, a nossa reta, ela não está naquela fórmula, tá? Na forma y igual a 5 menos 3x. Então, ó, y igual a 5 menos 3x. Vamos transformar naquilo. Passar tudo para o mesmo lado. Então, vai ser menos 3x menos y mais 5 igual a 0. Multiplica por menos 1, ficamos com 3x mais y menos 5 igual a 0. Então, aqui a gente vai ter o a é 3. Aqui é o cara que está multiplicando o y. Então, é b, e ele tem que ser igual a 1. E o c é o menos 5, tá bom? E o x0 e y0 são 0 e 0, porque a gente está calculando em relação ao ponto 0, 0, a origem. Então, a distância, ela é simplesmente o módulo de... Bom, a gente já descobriu que o a é 3, o x0 é 0, o b é 1, o y0 é 0 e o c é menos 5. E aqui embaixo a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. A quadrado é 3, então é 9, o quadrado dele, né? E b é 1, então mais 1. Isso aqui dá raiz quadrada de 10. Então, ó, a gente vai ter módulo de 5, ou melhor, módulo de menos 5 dividido por raiz quadrada de 10. Isso aqui é simplesmente 5 sobre raiz de 10, né? Agora eu preciso descobrir as coordenadas, ou melhor, a coordenada x do ponto P. Lembrando que o ponto P tem a seguinte forma. Ele tem um x na primeira coordenada e ele tem qual y na segunda coordenada? Bom, o y que respeita a equação. Y é 5 menos 3x. Então, aqui a gente vai ter x e 5 menos 3x. Essas são as coordenadas. Agora, eu vou utilizar a distância entre dois pontos. Então, a distância entre a origem e o ponto P, então vou colocar aqui 0, 0 e P. Essa distância ao quadrado é simplesmente uma formulinha também. X menos o 0 ao quadrado mais y menos o 0 ao quadrado. Aqui, por que é 0? Porque é a origem. Então, a gente está falando simplesmente de x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que o y, a gente já viu, ele é 5 menos 3x. Então, eu vou escrever isso aqui como sendo x quadrado mais 5 menos 3x ao quadrado. Bom, vamos fazer aqui o trinômio quadrado perfeito. Isso aqui dá 9x ao quadrado, mais x ao quadrado aqui dá 10x ao quadrado. Agora, você vai ter mais 25, porque é o 5 ao quadrado, e menos 2 vezes 5 vezes 3x. 2 vezes 5, 10. Vezes 3, 30. Então, menos 30x. Isso aqui é a distância ao quadrado. Só que a gente sabe que a distância ao quadrado é a menor distância entre o ponto e uma reta, que a gente já calculou. 5 sobre raiz de 10. Então, isso aqui é igual a 5 sobre raiz de 10 tudo ao quadrado. Por que é tudo ao quadrado? Porque a distância entre os dois pontos está elevada ao quadrado. Tá certo? Então, a nossa equação ela vai ser a seguinte. 10x ao quadrado menos 30x mais 25 é igual a 25 sobre 10. Tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dividir os dois lados da equação tudo por, vamos ver aqui, por
5. Então a gente vai ter 2x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 5 sobre 10, tá certo? Ainda a gente pode fazer o seguinte, a gente vai passar o 10 multiplicando toda a equação. Então a gente vai obter aqui 20x ao quadrado menos 60x mais 50, e o 5 está sozinho, ele passa subtraindo, então fica igual a zero. Portanto, a nossa equação é 20x menos 60x mais 45 igual a zero. E dá para dividir de novo por 5, porque a gente vai ter simplesmente 4, aqui é quadrado, tá, pessoal? Esqueci do quadrado. A gente vai ter 4x ao quadrado menos 12x mais 9 igual a zero. Pronto, essa é a última equação que a gente consegue aqui em números inteiros nos coeficientes. O que é isso aqui? Equação do segundo grau. Então tem que resolver por Bhaskara. O Bhaskara vai dizer pra gente o seguinte. X vai ser menos b, lembrando aqui quem são A e B e C, diferente lá da reta, né? O A é o 4, o B é o menos 12 e o C é 9. Aqui são A, B e C da equação do segundo grau, não da equação da reta, como a gente viu anteriormente. Então a gente vai ter x é igual a menos b, então vai dar 12, porque menos com menos dá mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, então é 12 ao quadrado, que dá 144, menos 4 vezes a, que também é 4, vezes c, que é 9. Eu vou dividir isso aqui por 2 vezes 4, que dá 8. Curiosamente, isso aqui dá zero, porque 4 vezes 9 também dá 144. Então dá zero aqui dentro da raiz, fica zero. Eu fico simplesmente com 12 sobre 8, certo? E agora, o que acontece? 12 sobre 8, a gente pode dividir por 4. Isso aqui dá 3 sobre 2, certo? Isso aqui dá 1,5. Descobrimos o x. Então, olha só, voltando aqui, a gente vê que a resposta está na alternativa B da questão, porque ele quer a coordenada x apenas. Antes de encerrar esse vídeo, não se esqueça de deixar o like e também se inscrever aqui no nosso canal para receber muito mais conteúdo da UERJ. E está aparecendo também uma playlist com mais questões dessa prova. Bons estudos!